Bom dia, somos do curso de Logística da ETEC-VAV e estaremos apresentando nosso trabalho de conclusão de curso. Nosso tema é Logística Reversa de Garrafas Plásticas. As participantes são Ana Beatriz, Daiane, Dalila, Fabiana. Agenda: introdução, justificativa, objetivos, problema de pesquisa, procedimentos metodológicos, fundamentação teórica, coleta e análise de dados, considerações finais, referências, agradecimentos. Introdução: pesquisa desenvolvida na ETEC-VAV, classe descentralizada Maria de Lourdes de França da Silveira. O projeto está sendo desenvolvido por meio de uma organização sistêmica e eficaz de coleta de garrafas plásticas, garantindo assim sua correta destinação, colaborando então para a sustentabilidade da comunidade local. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2020, Jundiaí possuía uma população estimada de 423 mil habitantes e, por sua atividade industrial e comercial, possui uma quantidade diária expressiva no consumo e descarte de plástico. Justificativa: a principal justificativa para esse projeto de pesquisa-ação deve-se ao fato da geração total de resíduos sólidos urbanos no Brasil estar em crescimento. Em 2016, eram gerados aproximadamente 212 mil toneladas por dia, enquanto no ano seguinte aproximadamente 214 mil, representando um aumento de 1%, conforme consta no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015. Outra justificativa são os dados da ABPET 2015. Apontou que apenas 51% do PET produzido no Brasil foi reciclado. Embora esses dados já tenham um pouco mais de 5 anos, não é observado mudança cultural no país que evidencie uma melhora nos índices. Objetivos gerais: criar o descarte e a eficiência do processo de logística reversa de garrafas plásticas na cidade de Jundiaí, com a finalidade de inserir em alunos dos cursos técnicos da ETEC-VAV ações de cidadania como conscientização e preservação do meio ambiente através da cadeia reversa de garrafas plásticas, buscando assim melhorias que contribuam com a preservação do meio ambiente. Objetivos específicos: estabelecer pontos de coleta de garrafas PET no interior das instituições contempladas pelo projeto, criar um canal de instrução e conscientização das comunidades escolares contempladas pelo projeto sobre a importância da reciclagem de materiais, garantir o correto acondicionamento e armazenagem de resíduos plásticos, bem como o periódico recolhimento desses materiais, mapear locais para a destinação de resíduos plásticos, bem como licitar possíveis compradores desses materiais, criar ferramentas que possibilitem o acompanhamento periódico desses ciclos de coleta de materiais e venda desses materiais. Problema de pesquisa. A pesquisa visa identificar a gestão da logística reversa de garrafas plásticas na extensão Maria de Lourdes. Para isso, é lançada a seguinte questão: quais foram as atividades desenvolvidas e quais atividades precisam ser melhoradas no processo? Procedimentos metodológicos: pesquisas bibliográficas, reuniões com professores, alunos e coordenadores das extensões, elaboração de conteúdos informativos para alinhamento das ações, elaboração de planilhas orçamentárias e planilhas de controle de entrada e saída do material reciclado. O trabalho será do tipo pesquisa-ação. Desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento sustentável integra questões ambientais, econômicas e sociais, de forma que as atividades de produção garantam a dignidade humana, respeitem as leis da natureza e busquem uma melhor qualidade de vida para futuras gerações. Logística reversa é instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. Para Leite, logística reversa corresponde, em sua perspectiva macro, a todas as operações ligadas à reutilização de produtos e materiais, e envolve as atividades logísticas de coleta, desmontagem e processamento de produtos ou materiais e peças, utilizadas para garantir uma recuperação sustentável. Histórico da logística reversa no Brasil. O Brasil, em um ranking de 163 países, está em 62º lugar em desempenho ambiental, segundo o estudo realizado pelas universidades de Yale e Columbia. Em 2010, depois de 20 anos de discussão, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada. Esse projeto impõe obrigações aos empresários, ao poder público e ao cidadão no gerenciamento dos resíduos sólidos. Os principais produtos devolvidos aos fabricantes no Brasil são da área automotiva, como pneus, óleo lubrificantes e baterias. Tipos de logística reversa. Principais tipos de logística reversa. Pós-venda. É o retorno do produto após a sua aquisição. São os casos de defeito, arrependimento de compra ou pedidos incorretos. Neste caso, o item ainda não foi consumido. Pós-consumo. É o retorno do item após o consumo do produto, quando o consumidor final faz o descarte. Engenharia reversa. Processo que permite a separação dos componentes de determinado produto, por exemplo, o celular. Reuso. É quando a empresa consegue lucrar ao vender resíduos. Assim, os resíduos são colocados em leilões. Isso ocorre, por exemplo, com livros, equipamentos eletrônicos e móveis. Os 3 R's da logística reversa. Reduzir. Consiste em evitar o consumo desnecessário de produtos a fim de diminuir a quantidade de lixo gerado pela população. Reutilizar. É dar nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e são jogados no lixo. Reciclar. É recuperar matéria-prima a partir do lixo para fabricar novos produtos, seja industrial, agrícola ou artesanal. Plástico PET. PET, como é conhecido, o polímero polietileno, chegou para revolucionar o mundo dos tecidos e embalagens. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial e a cada dia vem sendo mais utilizado. O PET teve sua descoberta em 1941 pelos químicos Higgs e James. Enquanto trabalhavam, notaram o aparecimento de um material pegajoso, que, quando esticado, dava origem a longas e resistentes fibras, e se tratava de um éster capaz de formar cadeias poliméricas. Devido a esta composição, foi definido como poliéster. A utilização e descarte inapropriados do PET, pelo fato de não ser biodegradável, o transformaram em um vilão para a natureza. O plástico PAD é formado por uma cadeia de carbonos e hidrogênios que passam por um processo de polimerização com catalisadores ligados sob alta pressão. O polietileno é um dos plásticos mais usados, tudo por causa de ser um dos melhores entre os termoplásticos, aqueles que não se deformam com o calor, e também por seu baixo valor, diante da produção mundial, muito utilizado na fabricação de diversas embalagens, inclusive alimentícias e de cosméticos. O projeto teve início em 26 de abril de 2021. Os materiais coletados foram plástico, papel, papelão, vidro, alumínio e ferros. O material por nós analisado foi o plástico. No total, foram coletados 470,5 kg de plástico PET e 490 kg de plástico misto.
Essas quantidades foram vendidas em cooperativas e o valor arrecadado foi utilizado na compra de alimentos para formar as cestas básicas. Essas cestas foram entregues às entidades beneficiadas pelo projeto: o Centro de Atendimento à Síndrome de Down Bem-TV, a Paróquia da Vila Nambi, a Associação de Acolhimento Bom Pastor, entre outros. Coleta e análise de dados. As dificuldades para a realização foram o tempo, os custos de transporte e a falta de engajamento. Durante o projeto aconteceram algumas parcerias, como a que aconteceu com a transportadora Ação Transportes. Segundo o professor Raviso Ottoni, foi gratificante participar do projeto, tanto pelo aspecto ambiental como pelo aspecto social. E os resultados? As participações de alunos, professores, comunidade e as parcerias com as instituições sem fins lucrativos trouxeram um grande aprendizado. Considerações finais. O meio ambiente sofre com um problema que é a grande quantidade de lixo, que é descartado de forma errada, acarretando o aumento da poluição e a emissão de gases de efeito estufa, e a proliferação de doenças. Essas situações que o meio ambiente vem sofrendo em consequência das ações do homem. O plástico, por exemplo, descartado de forma errada, acarreta uma série de problemas devido à sua pouca degradabilidade e baixa densidade. Desse modo, ocupa um grande espaço no meio ambiente. Já descartada de forma correta, o cenário muda, passa a ter uma enorme potência e valorização na sua reutilização, fazendo do consumidor uma ferramenta facilitadora para o pós-consumo. Esses artigos foi de extrema importância para abordar o tema logística reversa e de conscientização do consumidor, focando na reutilização de garrafas PET e mostrando que é possível a reutilização e detectar a importância da logística reversa. Assim, o meio ambiente agradece. Referências bibliográficas. Agradecimentos. Agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade, às nossas famílias pela paciência, pelos amigos que aqui fizemos e aos nossos professores por todo o aprendizado. Em especial ao professor Raviso, pela dedicação e auxílio durante a elaboração deste trabalho.